Oi, graça e paz, tudo bem? Nós estamos aqui em mais um encontro nosso. Esse encontro agora referente à nossa segunda escola bíblica dominical online. E você está reparando algumas coisas diferentes, não é? Máscara, álcool em gel. E aí a gente fica pensaroso, né? Nós ficamos pensando o que está acontecendo. Né? A realidade é que nesses últimos dias nós estamos acostumados com esse cenário, não é? O cenário da máscara, o cenário do álcool em gel, se tornaram assim figurinhas conhecidas nossas, coisas que a gente não dá muita atenção, que a gente não faz muito uso, mas nos últimos dias, nas últimas semanas ou na última quinzena, esses objetos passaram a pertencer ao nosso dia a dia. Talvez você está saindo na rua, você esteja saindo com a sua máscara. Talvez quando você volta para sua casa, você usa o seu álcool em gel. E nessa manhã, na nossa escola bíblica dominical, na realidade eu não quero falar do coronavírus, né? Eu não quero falar sobre essas medidas que nós estamos tendo de combate a ele. Mas eu quero falar sobre um vírus pior que o corona. Na realidade, esse é o tema da nossa escola dominical nessa manhã de domingo. Um vírus pior que o corona. Lá em Isaías, no capítulo 59, no versículo de número 2, diz assim: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. A palavra de Deus, ela está nos dizendo aqui no livro do profeta Isaías que um verdadeiro vírus se instalou na humanidade. Você conhece a história do Gênesis, você vai se lembrar que a criação ela é feita por Deus de uma forma plena, perfeita, e que ela foi contaminada pelo diabo. Contaminada por um vírus do diabo. E esse vírus nós denominamos de pecado. E aqui em Isaías, no capítulo 59, no versículo de número 2, o profeta nos diz que esse vírus, o pecado, não o corona, mas o pecado, ele tem feito separação entre nós e o nosso Senhor. E o que é o pecado? O pecado é o objeto do nosso estudo aqui nessa manhã, na nossa escola bíblica dominical. Ele é tudo aquilo que me separa e que te separa da pessoa de Deus. Aquilo que o diabo usa, aquilo que as circunstâncias usam para nos separar do nosso Deus, nós podemos denominar de pecado. E o primeiro pecado, ele constituiu do desejo do diabo de ser igual a Deus. E é interessante que esse pecado ele nasce no coração do diabo, mas depois ele se repete no coração do homem. Afinal de contas, foi assim que o diabo provocou o homem lá no Jardim do Éden. Vocês serão como Deus. E aí o homem se sentiu tentado no desejo de ser como Deus, parecido com Deus, de ser igual a Ele. E aí caiu no mesmo pecado que o diabo já havia caído. E existem três forças que lutam para fazer você e a mim pecarmos. A primeira força é a carne. Eu tenho um pensamento teológico de que o ser humano ele consegue pecar atualmente, claro, depois de Adão, independente da influência do diabo. Esse é um pensamento teológico meu. Há discordância sobre ele? Mas eu penso que ali no Éden o homem não poderia pecar sem a influência do diabo. Mas dali em diante, influenciado pelo diabo, daí para frente, nós temos sim condições de pecarmos sozinhos, porque a nossa carne, a nossa carnalidade, ela é inclinada ao pecado. Então a gente vê muito essa coisa de que, fulano fez isso, foi o diabo. Eu fiz isso, o diabo me tentou. Não. Eu não acho que seja por aí. Eu acredito que em muitos momentos o homem consegue pecar sem uma influência externa do pecado, meramente guiado pela sua própria carne. A segunda circunstância que leva o homem a pecar é o mundo. As circunstâncias, literalmente. Há muitas circunstâncias no mundo que são sedutoras,
E o mundo e essas circunstâncias, aproveitando-se da carnalidade humana e da sua inclinação ao pecado, levam o homem também a pecar. E em terceiro, ainda uma outra força que nos influencia a pecar, que é claro, é o nosso velho conhecido, é o diabo. Claro, o diabo ele sim, ele tenta de toda forma levar o homem a seguir pecando. Então vamos refletir um pouquinho sobre algumas verdades sobre o pecado. Primeiro, quem é pecador? Quem peca? Romanos capítulo 3, versículo 23, vai nos dizer que todo mundo peca. Eu peco, você peca, o pastor peca, o diácono peca. Mas pastor, e o Papa? O Papa também peca. Ele também é um ser humano. Não há homem que não peque. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo de número 23. Ah, pastor, mas eu acho que existem sim pessoas santas que não pecam. 1 João capítulo 1, versículo 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso. Quem? Deus. E a sua palavra não está em nós. Então, meu amigo, minha amiga, se você é um ser humano, se você nasceu de mulher, você é pecador. Eu sou pecador. Não existe ser humano nesse mundo que não peque. Em segundo lugar, da onde vem o pecado? De onde surgiu o pecado? Diz assim Marcos capítulo 7, versículos 21 a 23. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. O pecado ele vem do nosso próprio interior. Ele vem da nossa própria carnalidade. Uma vez que o diabo leva o homem a pecar ali no Jardim do Éden, agora a nossa carne ela é inclinada a pecar constantemente. São as nossas fraquezas. A grande questão em relação a isso é que a sua fraqueza é diferente da minha. Eu tenho as minhas fraquezas carnais, você tem as suas fraquezas carnais. O diabo ele vai trabalhar em cima de fraquezas minhas e em cima de você ele trabalhará em outras fraquezas, porque as nossas fraquezas, elas não são as mesmas fraquezas. Não são. Talvez até conhecido, mas na maioria das vezes não são. Isso me lembra até o meu trabalho no início do seminário. Logo quando eu entrei no seminário, nós tínhamos que entregar 2 monografias, uma no primeiro período e uma no último período do seminário. E aí eu me lembro do meu primeiro tema, um tema que eu acabei abandonando, porque na época o meu CD quebrou e eu tive que reiniciar o trabalho do zero. Mas o título ele era: Por que o meu ponto fraco continua fraco, sabendo eu que ele é fraco? Porque todos nós conhecemos as nossas fraquezas. Você sabe quais são as suas fraquezas. Eu sei quais são as minhas fraquezas. E por que nós não trabalhamos? Por que nós não firmamos um compromisso verdadeiro de fortalecer esses pontos fracos que habitam em nós, dia após dia? Assim como nós conhecemos as nossas fraquezas, o diabo também conhece. Ele trabalha em cima delas. E muitas vezes nós caímos e caímos e caímos e voltamos a cair e sentimos arrependimento e sentimos remorso e parece que nada muda e nós seguimos caindo porque os nossos pontos fracos eles continuam sendo os mesmos pontos fracos. Os pecados eles vêm da onde? Vêm daí, vêm das nossas fraquezas, dos nossos pontos fracos. Então o pecado ele começa dentro de nós. Em terceiro lugar, nós precisamos entender, e isso é urgente, o que acontece com quem peca. E aqui a coisa fica séria. Romanos capítulo 6, versículo 23, nos diz o seguinte: O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nós precisamos entender
que antes do homem haver pecado, Deus ele criou o homem, ele criou a mulher para a vida eterna. O Senhor ele não nos criou para seguirmos dentro do pecado. E é interessante, meus irmãos, que com isso nós não deveríamos morrer. E essa é uma explicação teológica para o medo que muitas pessoas têm da morte, para essa hesitação que nós temos de falar sobre a morte. Temos toda uma resistência. Você já pensou comigo que a morte, ela é a coisa mais comum do mundo? Você pode não saber nada sobre o seu futuro, mas você tem uma única certeza sobre o seu futuro: você vai morrer. Eu vou morrer. Claro que nós não queremos que seja agora, de forma alguma, senão nós não estaríamos usando nossas máscaras, os nossos álcool em gel. Mas essa é uma certeza que nós temos. Nós vamos morrer. A não ser que nós sejamos arrebatados, como nós vimos nos nossos últimos estudos. Mas o homem ele não foi criado para a morte. O homem não foi criado para caminhar dentro do pecado, mas sim viver em santidade, experimentar o fruto da vida e nunca morrer. E é por isso toda essa resistência que temos com a morte. Mas olha, um dos resultados e o principal que o pecado traz sobre a nossa vida é a morte. E aí quando nós falamos de morte, o pecado, ele traz 3 tipos de morte sobre as nossas vidas. A primeira é a morte física. Ou seja, eu acabei de falar para você que lá no Gênesis, o homem ele não foi criado para a morte. Nós não fomos feitos para morrer. Por isso nós temos essa ânsia toda pela eternidade. Mas o pecado ele produziu a morte em nós. A morte física. O meu corpo morre. O seu corpo morre. E a grande verdade é que quando nós nascemos, já nascemos morrendo. As nossas células já nascem morrendo. Estamos seguindo nesse caminho. E é o pecado que trouxe esse caminho sobre nós. Mas o pecado ele trouxe um segundo tipo de morte para nós, que é a morte espiritual. Pastor, mas o que é a morte espiritual? A morte espiritual é quando nós, ainda que vivos, não estamos atentos ou inclinados ao Senhor. Estamos mortos espiritualmente em vida. E essa é a realidade de muitos. Essa é a realidade de muitos que não querem nada com o Senhor. É a realidade de muitos que vivem mesmo entregues ao pecado, vícios, drogas, adultérios e tantas coisas, carnalidades e tantos tipos de pecados diferentes que existem, de corrupção humana. Essas pessoas, ou seja, a maioria da humanidade está experimentando a morte espiritual. Está viva fisicamente? Sim. Mas está inclinada ao Senhor? Não. Então estão mortas espiritualmente. E o resultado da morte espiritual, que é produzida pelo pecado, é o terceiro tipo de morte, que é a morte eterna. Então nós vemos que o pecado ele gera 3 tipos de morte. Morte física, o nosso corpo vai morrer. Morte espiritual, ainda que vivos, eu não quero nada com o Senhor. Os seus pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Morte espiritual. E por fim, morte eterna. Aquele que nessa vida, você e eu, morrermos fisicamente, mortos também espiritualmente, ou seja, não querendo nada com Deus, seremos afastados de Deus eternamente. Isso significa o quê? Inferno. Uma grande realidade que nós não queremos falar mais hoje em dia, mas que existe. O inferno existe. O inferno é real. E ele é resultado de pecado. Inicialmente não criado para os homens, mas criado para o diabo e seus anjos. Por quê? Porque eles pecaram. E depois estendido a nós. Por quê? Porque nós fomos na onda deles. E nós pecamos também. E aí a morte eterna significa separação eterna entre o homem e Deus.
E aí muita gente fala assim, pastor, mas como é o inferno? É realmente um lugar pegando fogo? Será que o inferno tem um caldeirão e o diabo espetando as pessoas lá dentro do caldeirão? Eu penso que não seja muito isso, porque o diabo ele não é senhor do inferno, não é? Talvez, se você aí gosta de filme, de séries, né? E já assistiu aquela série Lúcifer, você vê ali um grande erro teológico onde o Lúcifer ele é o rei do inferno, o senhor do inferno. Não! O diabo ele é um condenado no inferno. O homem que for para o inferno, ele estará de igual modo incidindo na mesma condenação que o diabo estará pagando. Ou seja, o diabo é réu no inferno. Ele é preso no inferno. Ele não reina, ele não governa, ele não vai espetar ninguém. Ele vai sofrer junto com os homens condenados. Pastor, mas pega fogo? Meus irmãos, eu sinceramente acredito que não. Há uma grande divergência teológica sobre isso. Millard fala um pouco sobre isso. Berkhoff trabalha um pouco esse tema também, são grandes teólogos. Mas o que você deve entender sobre inferno é que será um lugar onde vai acontecer algo que nunca aconteceu na história. Algo que aparentemente é impossível, mas ali haverá ausência de Deus. Será um local de separação total de Deus. Algo que nós nunca vimos acontecer. Algo que nunca existiu de verdade, plenamente, e que não vai existir até a inauguração do inferno, porque o inferno ainda não foi inaugurado. Mas ali homens e mulheres levarão uma vida sofrida, assim como o demônio e seus anjos, porque ali não haverá nada de relacionamento com Deus, nada de presença de Deus, nada de manifestação de Deus. Será um lugar terrível de violência, de pecado, um lugar impossível de se viver, mas teremos não está amarrado, né? Mas aqueles que forem para lá terão que viver essa realidade. E o pecado ele mata e ele realmente tem roubado a vida de muitas pessoas. E qual seria então a solução para o pecado? Qual é a solução para o nosso pecado? E a palavra de Deus ela apresenta algumas soluções para os nossos pecados. A primeira é lá em Marcos capítulo 1, 14 e 15, é o arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E aqui nós estamos falando de arrependimento de verdade. Nós não estamos falando de teatro, nós não estamos falando aqui de ir para a igreja. A gente vê muito isso hoje em dia, não é? O camarada foi lá artista, o camarada foi lá, sei lá, seja o que for, cometeu toda uma vida de pecados e aí em algum momento nós inflamos os nossos peitos para dizer assim, olha, fulano foi para a igreja. Meus irmãos, isso não quer dizer nada. A pessoa estar na igreja e a pessoa ter arrependido dos seus pecados não são a mesma coisa. E nós temos uma visão muito equivocada sobre isso. O que salva é o arrependimento. Devemos estar inseridos dentro da igreja porque também vem a onda dos desigrejados, né? Eu posso servir a Deus fora da igreja. Não é por aí. O livro de Hebreus nos diz que nós não devemos fazer como aqueles que estão abandonando a congregação. Mas há uma grande questão, nós precisamos estar inseridos dentro da igreja, porque a igreja é a grande churrasqueira que nos mantém, nós, os carvões, acesos, juntos e unidos, e nós estamos sentindo uma falta absurda de estarmos na igreja, não é verdade? Porque é a churrasqueira que nos aquece. Há uma diferença entre estar na igreja e ter se arrependido de verdade dos seus pecados, dos meus pecados. É o arrependimento que salva, não é a religiosidade. Nós vemos também que outra coisa que nos ajuda a nos livrarmos dos nossos pecados e a vencê-los é confessarmos. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Confessar os pecados. Antigamente havia aquela velha prática católica de confessar os pecados para os padres. Essa linha é uma linha realmente também certa, não é?
confessar os seus pecados uns aos outros. Então as pessoas confessavam os seus pecados aos sacerdotes. E a visão bíblica, a visão teológica que abrange tudo isso é nessa linha mesmo. Eu não estou falando para você sair por aí pelo mundo falando seus pecados para todo mundo, não é isso. Há pecados que você consegue confessar para o seu amigo, para o seu irmão, para o seu familiar. Isso traz um alívio espiritual muito grande para você, ele vai orar por você. Há outros pecados que você vai confessar para o Senhor, porque Ele é o juiz. Ele é o juiz. Ele é quem vai julgar, Ele é quem tem o poder de absolvição. E ainda o mais importante, nós precisamos então, para vencer o pecado, nos arrepender, confessar, mas o mais importante, deixar o pecado. Vá e não peques mais. João capítulo 8, versículo de número 11. Após se arrepender, após confessar o pecado, o que o homem precisa é deixar o pecado. E aqui é o mais difícil, é o mais importante e é o mais difícil. Mas pastor, por que é o mais difícil? Porque o pecado geralmente vicia, ele é viciante. Ninguém está falando aqui que o pecado ele é ruim, não é? Ele faz mal para a sua alma, mas para a sua carne a satisfaz. Então ele muitas vezes é viciante. E somente quem já lutou contra um vício, quem venceu o vício, sabe a dificuldade que é encarar e vencer um vício. Então deixar o pecado é muito difícil, mas é extremamente necessário, porque é impossível vencermos o pecado se após nós nos arrependermos, o confessarmos, se nós, após nos arrependermos, ainda que nós o confessarmos, nós não o deixarmos também. O pecado precisará ser deixado para ser vencido. E eu quero concluir então a nossa breve reflexão nessa nossa escola bíblica dominical. Uma reflexão bem pequenininha, né, em comparação às outras reflexões que nós fizemos, dizendo para você que você pode vencer o pecado, que eu posso vencer o pecado. Pastor, o que essa lição de hoje da nossa escola bíblica dominical tem a ver com o nosso outro estudo? Nós temos vivido tempos difíceis onde a gente quer entender o que Deus ele quer com isso tudo, né? Coronavírus, pandemia, pessoas morrendo. E eu tenho levantado a bandeira aqui de uma possibilidade, não estou dizendo que é isso, mas uma possibilidade de Deus estar irado conosco, de Deus estar irado com o planeta, de Deus estar irado com os homens, e com muita razão. O homem tem feito com todo tipo de besteiras. O homem escarnece de Deus, como o Fábio Porchat e essa galera toda fizeram aí também, não apenas no Porta dos Fundos, mas lá no Carnaval, e a sociedade aplaude e acha bonito. E agora estamos colhendo os frutos. Pecadores nas mãos de um Deus irado, Deus se ira. A gente só se lembra disso quando ele fica irado e derrama a ira dele sobre nós. E a grande questão é o seguinte: a ira do Senhor ela é provocada. E o que provoca a ira do Senhor? O pecado. É sempre o pecado. É isso que a nossa lição de hoje tem de ligação com os nossos outros estudos. Eu não sei se nós estamos vivendo a ira do Senhor, mas são tantas coisas que nos indicam que sim, que estamos de alguma maneira. E o problema reside aqui, ó. O homem tem pecado demais, estamos pecando demais. Mas a palavra de Deus nos diz que nós podemos vencer o pecado. Romanos, concluindo, capítulo 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Entenda que a vida inteira, a vida toda, nós lutaremos contra o pecado. E é por isso que você, ainda que você aceite o Senhor, ainda que você seja batizado, ainda que você realmente tenha um encontro verdadeiro com o Senhor, você não pode deixar de lutar dia a dia contra o pecado. É como o banho, tem que ser todo dia. A purificação tem que ser buscada todo dia. Pastor, mas eu já me converti. Continua buscando a purificação. Esse é o único caminho. Só assim nós vamos vencer o pecado. Olha,
Nós somos chamados de pecadores. Por quê? Porque fatalmente pecaremos. Mas não podemos desistir de combater o pecado, ou não podemos nos acomodar com o pecado. Entenda o pecado como uma guerra. E já se diz na gíria militar que uma guerra é feita de muitas batalhas. E ora, fatalmente perderemos uma ou outra batalha. Os militares dizem, podemos perder a batalha, mas não podemos perder a guerra. Ainda que como humanos, pecadores, fatalmente, em um ou outro momento perderemos alguma batalha, é momento de nós firmarmos os nossos pés no chão, ou os nossos joelhos, que seria muito mais importante, e orarmos e nos consertarmos com o Senhor e partirmos para dentro da batalha novamente contra o pecado. Talvez você esteja aqui pensando na sua própria vida, em alguma batalha que você tem perdido para o pecado, mas você está vivo? Se você está vivo, a guerra ainda não acabou. Você pode até ter perdido uma batalha, como eu já perdi algumas batalhas, mas nós não podemos perder a guerra. E essa guerra só acaba quando a nossa vida acaba também. E ali o Senhor nos pesa. E ali Ele vê que nós combatemos o bom combate até o fim. E Ele nos dá a vitória sobre essa guerra. O homem pode até olhar para o pecado e dizer assim, olha, eu não tenho como vencer esse inimigo, ele é muito forte. Mas se você está no exército do Senhor, se você está lutando ao lado do Senhor, tendo Cristo como seu aliado, você vai sim vencer o pecado. Nós vamos vencer o pecado para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Amém? Esse é o pecado. Isso é o pecado. É errar o alvo. É fazermos aquilo que desagrada ao Senhor. E o pecado, ele é a única coisa que pode nos tirar o céu. E é por isso que nós temos que levá-lo com seriedade. Nós pensamos muito no pecado agora. Será que tudo isso que nós estamos vivendo é culpa do pecado? Deus está irado conosco? Isso é um pensamento bom, claro, isso vai nos levar ao conserto. Mas vá além desse pensamento. Será que o pecado não vai fazer eu perder o céu? O céu é eterno. Precisamos vencer o pecado para vivermos ao lado do Senhor no céu. Que o Senhor abençoe sua vida em nome de Jesus. E eu quero concluir esse estudo dizendo a você que nós seguimos aqui com os nossos estudos online, pelo menos até o dia 15 desse mês de abril, o decreto federal impossibilita as nossas igrejas de abrirem, ainda que não impossibilitasse, nós não iríamos abrir em respeito à sua saúde, à saúde dos nossos irmãos, mas nós vamos nos mantendo atualizados sobre tudo que está acontecendo no mundo. Enquanto isso, vá nos seguindo aqui nas redes sociais, vá ouvindo as mensagens, compartilhando as mensagens, se inscreva no canal, deixa lá um joinha, ative o sininho. Isso nos ajuda a fortalecer a divulgação das mensagens. Isso é também levar a palavra do Senhor. E eu quero concluir com você nesse momento, pedindo que você esteja em oração, ouvindo o hino que virá agora após a nossa reflexão. Durante esse hino, esteja em oração ao Senhor e após o hino eu impetrarei a bênção apostólica. Oremos em nome do Senhor. Ó quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia
que agora o amor de Deus, nosso Pai, e as graças redentoras de Jesus Cristo, eterno Filho, as comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus, seja conosco e com todo Israel de Deus, espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.